Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 28º dia. O coração de Jesus é trespassado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mal se restabelecera a calma em Jerusalém, quando Pilatos foi importunado com as narrativas do que sucedera. Também o Supremo Conselho lhe enviou um requerimento, pedindo-lhe que mandasse quebrar as pernas dos crucificados para que morressem mais depressa e fossem retirados da cruz para não ficarem no patíbulo durante o sábado. Pilatos enviou, pois, 2 homens ao Calvário, encarregados dessa última e sinistra missão. Pouco depois, vi José de Arimateia entrar na casa de Pilatos. Já o governador tinha recebido a notícia da morte de Jesus e, por isso, autorizou a sepultura do corpo do Senhor no sepulcro novo daquele senador. Entretanto, Nicodemos foi a diversos lugares com o fim de comprar linho e os produtos para o embalsamento do corpo do Salvador. O facto de um homem tão distinto pedir licença para tributar a última homenagem ao corpo de Jesus abalou a consciência de Pilatos, reforçando-lhe a convicção da inocência do Galileu e com ela o remorso. O governador fingiu, porém, calma e inquiriu, dizendo: "Então já está morto?" Mandou por isso chamar o centurião Abnadar, que voltara das cavernas onde falara com alguns discípulos, e perguntou-lhe se o rei dos judeus já tinha morrido. Relatou Abnadar as últimas palavras e a morte de Jesus, bem como o tremor de terra e o abalo que fendeu o rochedo. Exteriormente, o governador parecia admirar-se, apenas que tivesse morrido tão cedo, porque os crucificados, em geral, viviam mais tempo. Interiormente, porém, sentia-se aterrorizado pela coincidência desses sinais com a morte crudelíssima do Salvador. Saindo do palácio de Pilatos, foi José de Arimateia encontrar-se com Nicodemos, que o estava esperando já com os artigos comprados para a sepultura de Jesus, isto é, ervas, especiarias, panos e faixas, além de um corte de algodão com 6 côvados de comprido, tudo para descer e embalsamar o corpo do mestre crucificado. Por sua vez, os criados foram às oficinas de Nicodemos buscar escadas, martelos, ponteiros, odres, vasilhas, esponjas e outros artigos necessários para o descimento. Colocaram os objetos menores numa padiola, com feitio de maca, semelhante àquela em que os discípulos levaram de Maceronte o corpo de João Batista. No Calvário reinava silêncio profundo e tristeza nas almas. O povo, assustado, dispersara, indo para casa. A mãe de Jesus, João, Madalena, Salomé e Maria, filha de Cleofas, estavam de pé ou sentadas em frente da cruz, a chorar e de cabeça velada. Alguns soldados ficaram no barranco com as lanças fixas no chão. Cássio, a cavalo, ia de um lado para o outro, vigiando tudo. Os soldados do alto do Calvário falavam para os outros que estavam mais embaixo. O céu continuava nublado
e a terra inteira parecia abatida e coberta de luto. Vieram nessa altura os algozes, subindo o monte do Calvário. Traziam escadas, pás e cordas, e com elas pesadas massas de ferro para esmagar as pernas dos executados. Ao entrarem no círculo do suplício, os parentes de Jesus retiraram-se um pouco. A Santa Virgem foi novamente presa de angústia e receio de que esses homens maltratassem de novo o corpo de Jesus, pois viu-os encostar as escadas à cruz e, subindo, sacudirem o divino crucificado, dizendo que se fingia morto. Estando o corpo já frio, pois assim o reconheceram, e como João, a pedido das mulheres piedosas, se lhes dirigisse para impedir a crueldade, deixaram provisoriamente a cruz do Senhor, mas não pareciam convencidos de que estivesse morto. Subiram então às cruzes dos ladrões. 2 dos algozes, com as massas cortantes, esmagaram os ossos dos braços, acima e abaixo do cotovelo. O terceiro fez o mesmo nas pernas, acima e abaixo dos joelhos. Gesmas soltou gritos horríveis. Esmagaram-lhe com 3 golpes o peito para lhe acabar com a vida. Dimas gemeu com a tortura e morreu. Os algozes desataram então as cordas, deixando cair os supliciados no chão, arrastando-os seguidamente para o vale entre o Calvário e o muro da cidade, onde os enterraram. Os algozes ainda pareciam duvidar a respeito da morte do Senhor, continuando os parentes de Jesus cheios de susto por verem a brutalidade com que haviam procedido para com os 2 ladrões. Nessa altura, Cássio, oficial subalterno, homem de 25 anos, ativo e um pouco precipitado, ajustando a lança que trazia em geral dobrada, firmou-lhe a ponta e, virando o cavalo, esporeou-o para subir ao cume. Parando ao lado direito do Salvador, tomou a lança com ambas as mãos e cravou-a com tal violência que atravessou o peito e o coração de Jesus, vendo-se a extremidade do ferro do outro lado das costelas, abrindo uma larga chaga. Quando tirou a lança, brotou da abertura do lado direito do Redentor um fio de sangue e água que atingiu o rosto de Cássio como onda de salvação. Ferido pela graça, Cássio saltou do cavalo e, prostrando-se de joelhos, bateu no peito e confessou a fé em Jesus em alta voz diante de todos os presentes. A Santa Virgem e os mais, cujos olhos estavam fixos no Salvador, ao verem a súbita ação do oficial, acompanharam o golpe da lança com um grito de dor e precipitaram-se para a cruz. Maria caiu nos braços das santas mulheres, como se a lança lhe tivesse trespassado o próprio coração e sentisse o ferro cortante atravessar Jesus de lado a lado. Cássio, caindo de joelhos, louvou a Deus, pois, iluminado pela graça, acreditou na verdade. Abriram-se-lhe também os olhos do corpo e, desde então, ele, que era vesgo, sentiu-se curado. Os soldados presentes, feridos pelo milagre que nele se operara, prostraram-se de joelhos, batiam no peito e louvavam a Deus. O sangue e a água, descendo suavemente da chaga do lado direito do Salvador, correram para a rocha onde se juntaram. Sangue e água foram apanhados com indizível comoção, de mistura com as lágrimas de Maria e Madalena. Os algozes, recebida a ordem de Pilatos de não tocar no corpo de Jesus, dado a José de Arimateia para o fim da sepultura, não voltaram a aparecer. Estes factos deram-se junto da cruz do Salvador pouco depois das 4 horas, quando José de Arimateia e Nicodemos tratavam dos preparativos para o enterro.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.